Quando uma mulher trai, o mundo ao redor parece ruir. Para muitos, pode soar como uma cena de novela, um drama distante que só acontece na ficção. Mas, para quem passa por isso na vida real, a experiência é devastadora, um choque de realidade que deixa cicatrizes profundas. A traição feminina não é apenas um ato isolado de desejo ou uma aventura passageira. Ela carrega em si camadas de complexidade que poucos têm coragem de encarar de frente. Cada olhar escondido revela mais do que simples timidez. É um reflexo de algo que se tenta abafar. Cada silêncio prolongado grita verdades que não foram ditas. E cada justificativa mal contada é como um véu frágil tentando cobrir uma ferida que insiste em sangrar. Por trás desse ato, há frustrações acumuladas, segredos guardados com unhas e dentes, e emoções que raramente são expostas à luz do dia. É justamente nesse ponto que a traição feminina se torna tão enigmática. Ela não nasce do nada. É resultado de uma cadeia de acontecimentos, de ausências, de ressentimentos e, muitas vezes, de batalhas internas que não encontram saída. E é essa mistura de dor, silêncio e desejo reprimido que torna a infidelidade feminina um fenômeno tão impactante e, ao mesmo tempo, tão difícil de compreender. O peso da traição feminina, ao contrário do que muitos acreditam, a traição de uma mulher raramente nasce do nada. Ela não surge, simplesmente, como um capricho repentino ou como uma tentação irresistível. Na verdade, em muitos casos, é o resultado de um acúmulo silencioso, quase invisível, que vai se formando ao longo do tempo. São carências ignoradas, afetos que nunca chegaram, conversas que foram evitadas e palavras que ficaram presas na garganta. São feridas emocionais que, ao invés de cicatrizarem, foram apenas cobertas por camadas de silêncio e indiferença. Quando uma mulher trai, não é apenas o corpo que está envolvido. É a alma pedindo socorro, mesmo que de uma forma distorcida. O ato em si pode parecer físico, mas a raiz é emocional. Cada mensagem escondida, cada encontro secreto, cada olhar que se desvia do parceiro, não é apenas uma ação externa, é a materialização de um vazio interno. E é justamente aí que mora o peso da traição feminina. Ela não fere apenas o outro, mas também a si mesma. Porque, ao buscar fora aquilo que lhe falta por dentro, essa mulher carrega um conflito profundo entre o que sente, o que deseja e o que acredita ser certo. E esse conflito se transforma em culpa, medo, raiva e, muitas vezes, em silêncio ainda maior. O impacto disso é devastador. Para o homem que descobre, é como se o chão desaparecesse sob seus pés. Para a mulher que trai, é como se sua identidade se partisse em duas, a que vive o papel de companheira e a que busca escapar desse mesmo papel. A infidelidade, nesse sentido, não é apenas uma quebra de confiança, é uma revelação dolorosa de que algo já estava quebrado muito antes do ato acontecer. O peso da traição feminina é tão grande porque ela nunca é apenas sobre desejo. É sobre a falta de escuta, sobre a solidão dentro de um relacionamento, sobre as expectativas que nunca foram atendidas e sobre a sensação de estar vivendo ao lado de alguém e, ao mesmo tempo, sozinha. É sobre o coração que já havia sido abandonado, mesmo que os corpos ainda dividissem a mesma cama. E é nesse ponto que entendemos que a infidelidade feminina não deve ser vista apenas como um erro ou um pecado isolado, mas como um sintoma. Um sintoma de que a relação já estava doente, de que algo não estava sendo nutrido, de que as necessidades emocionais estavam sendo negligenciadas. E quando esses sinais não são percebidos, a traição acaba se tornando o grito silencioso que rompe o véu da ilusão. Os sinais que ninguém quer enxergar antes do ato em si, sempre existem sinais. A traição nunca chega de forma totalmente silenciosa. Ela deixa rastros, pequenas pistas que se acumulam com o tempo. Uma mulher dificilmente muda da noite para o dia sem motivo. Primeiro, surgem detalhes sutis, quase imperceptíveis.
O tom de voz já não soa mais o mesmo, mais frio, mais apressado, ou, em certos momentos, carregado de uma doçura artificial, ensaiada. O olhar, que antes buscava conexão, agora se desvia, evita encarar nos olhos por muito tempo, como se temesse ser descoberta. Em alguns casos, ela se torna mais distante, cria barreiras invisíveis, parece estar sempre ocupada, sempre cansada, sempre em outro lugar, mesmo estando ao lado. Em outros, age de forma contrária, exagera na atenção, nos gestos de carinho, nas palavras de afeto. Esse excesso, muitas vezes, é apenas uma cortina de fumaça para encobrir a culpa, ou para tentar afastar qualquer suspeita. São mudanças aparentemente pequenas, a maneira como ela guarda o celular com mais cuidado do que antes, a pressa em responder certas mensagens quando ninguém está olhando, ou até mesmo o súbito interesse em cuidar mais da aparência, em investir em roupas novas, maquiagem, perfumes. O desejo de se sentir atraente pode não ser apenas para si mesma, mas para alguém que está além da relação. O problema é que, na maioria das vezes, o parceiro não quer enxergar. Porque encarar esses sinais é doloroso demais. É mais fácil acreditar em uma mentira confortável do que enfrentar a realidade de que algo está errado. O homem prefere justificar dentro de si. Ela anda ocupada com o trabalho, ela está cansada, é só uma fase. E, nesse autoengano, acaba permitindo que os sinais se tornem cada vez mais evidentes. Mas a verdade é que o coração sempre percebe primeiro. Um abraço que não aquece mais, um beijo que parece mecânico, uma conversa que já não tem profundidade. São detalhes que, quando ignorados, se transformam em um abismo entre o casal. A intuição sussurra, mas muitos escolhem calar essa voz interior, até que a realidade grite de forma insuportável. No fundo, os sinais sempre estiveram lá. A questão é, poucos têm coragem de olhar para eles de frente, porque aceitar a verdade pode ser ainda mais doloroso do que continuar vivendo na ilusão. A diferença entre a traição masculina e feminina, enquanto muitos homens traem pelo impulso, pela oportunidade ou pela vaidade, a traição feminina, em grande parte das vezes, carrega um componente emocional muito mais profundo. O homem, em sua maioria, pode se envolver em um ato de infidelidade, sem criar laços duradouros, movido pelo instinto, pela busca de validação ou pelo simples desejo momentâneo. Já a mulher, quando trai, dificilmente se limita ao contato físico. Para ela, o corpo quase sempre vem acompanhado da mente e do coração. A traição feminina não costuma ser apenas um encontro escondido ou uma noite de prazer proibido. Ela se constrói em diálogos secretos, em mensagens trocadas na calada da noite, em confidências que antes pertenciam ao parceiro oficial. Aos poucos, ela vai criando cumplicidade com outro homem, compartilhando segredos, medos, sonhos e até dores que nunca teve coragem de dividir em casa. É justamente essa intimidade emocional que torna a ferida da traição feminina ainda mais difícil de cicatrizar. Para o homem que é traído, a dor não vem apenas da ideia de que sua mulher esteve nos braços de outro. A dor mais dilacerante é imaginar que ela abriu sua alma, que entregou sua confiança e seu afeto a alguém de fora. Porque quando uma mulher trai, muitas vezes, ela já se desligou emocionalmente do parceiro há muito tempo. O ato físico é apenas a consequência de um distanciamento que começou em silêncio. Essa diferença é o que torna a infidelidade feminina tão devastadora. Enquanto a traição masculina, na maioria das vezes, pode ser superficial e desconectada de sentimentos profundos, a traição feminina tende a corroer as bases do relacionamento, pois envolve um vínculo psicológico. Não é apenas a cama que é compartilhada, são conversas, risadas, cumplicidades que pertenciam à intimidade do casal. As justificativas que mascaram a verdade quando confrontada, ela pode se apoiar em justificativas que, à primeira vista, parecem plausíveis,
dizer que estava carente, que o marido não dava mais atenção, que a rotina havia engolido o relacionamento, que o amor esfriou. Argumentos como esses são comuns e, muitas vezes, até verdadeiros em certa medida. Porém, no fundo, funcionam como cortinas de fumaça, palavras estrategicamente escolhidas para suavizar uma realidade mais incômoda. O real motivo quase nunca é dito em voz alta, porque admitir que a traição nasceu de um vazio interno, de uma insatisfação consigo mesma, exige um nível de autocrítica que poucos têm coragem de enfrentar. É muito mais fácil apontar para fora, culpar o parceiro, culpar as circunstâncias, culpar a vida. O que raramente se confessa é que, muitas vezes, a busca pela infidelidade tem menos a ver com o outro e mais a ver com o abismo silencioso que ela carrega dentro de si. A traição, nesse sentido, pode ser um reflexo de algo muito mais íntimo. A necessidade de se sentir viva, desejada, valorizada, mesmo que por instantes. É como se, ao se envolver com outro homem, ela tentasse escapar de sua própria sombra, fugir da sensação de que perdeu o brilho, de que não é mais vista, de que não é mais suficiente. Mas essa fuga, por mais intensa que seja, nunca preenche o vazio, apenas o disfarça por um tempo. Essas justificativas também têm outra função: preservar a imagem. Ao dizer que traiu porque o relacionamento esfriou ou porque o parceiro não a valorizava, ela cria uma narrativa que a coloca menos como culpada e mais como vítima das circunstâncias. E, de certa forma, essa narrativa convence não só o outro, mas a si mesma. Afinal, é mais suportável acreditar que traiu porque faltava algo do lado de fora, do que encarar que a verdadeira falta estava do lado de dentro. É por isso que tantas histórias de traição se repetem, mesmo quando os relacionamentos mudam. Porque, enquanto a raiz estiver no interior, nenhum novo parceiro será capaz de preencher completamente. A infidelidade, então, revela-se menos sobre o homem que foi traído, e mais sobre a luta silenciosa da mulher, com suas próprias inseguranças, suas carências não resolvidas, e a constante busca por validação. O impacto no relacionamento: poucas dores são tão destrutivas quanto descobrir uma traição. A confiança, uma vez quebrada, dificilmente volta a ser inteira. É como um vidro estilhaçado. Pode até ser colado novamente, mas as marcas jamais desaparecem. O traído passa a questionar tudo, não apenas o momento em que foi enganado, mas toda a história construída até ali. Cada palavra dita soa diferente, cada lembrança ganha um tom de dúvida, cada promessa feita parece contaminada pelo veneno da desconfiança. O mais devastador é que a traição não corrói apenas o presente, mas também o passado e o futuro. O passado, porque as memórias felizes se transformam em incertezas. Será que ela já mentia naquela época? Será que tudo aquilo foi real, ou apenas uma fachada? O presente, porque a convivência se torna pesada, marcada por interrogatórios silenciosos, olhares desconfiados, gestos medidos. E o futuro, porque os planos de vida em comum parecem frágeis, como castelos de areia prestes a desmoronar. A dúvida, muitas vezes, corrói mais do que o próprio ato em si. Ela se infiltra nas pequenas coisas, no tempo que ela passa no celular, nas horas extras no trabalho, na maneira como responde a uma mensagem. O traído passa a viver em estado de alerta constante, procurando sinais, tentando decifrar cada gesto. Esse desgaste psicológico é brutal, porque cria um ciclo de desconfiança que dificilmente encontra paz. Para quem traiu, o impacto também existe. A culpa, o medo de ser descoberta novamente, a necessidade de justificar cada passo, podem transformar a relação em um campo de guerra silencioso. O que antes era espontâneo agora se torna vigilância, explicações, tentativas de reconquistar algo que já não existe por inteiro. É por isso que, em muitos casos, a traição não destrói apenas a relação entre duas pessoas, destrói a base emocional de ambos. Um passa a desconfiar de tudo, o outro carrega o peso da culpa, e juntos caminham por um terreno instável,
onde qualquer passo em falso pode abrir um novo abismo. No fim, o impacto da traição no relacionamento vai além da infidelidade em si. Ele atinge a essência daquilo que mantém duas pessoas unidas, a confiança. E sem confiança, até o amor mais profundo se torna refém do medo e da insegurança. Quando uma mulher trai, não é apenas um relacionamento que é colocado à prova. É a própria verdade que vem à tona, nua e crua, sem máscaras, sem disfarces. A infidelidade revela aquilo que muitos tentam esconder, que nem sempre o amor, por si só, é suficiente para manter duas pessoas unidas. Amor é essencial, mas não basta. É preciso cuidado, atenção, presença, diálogo, respeito. Sem isso, até os laços mais fortes podem se desgastar. A traição feminina é como um terremoto silencioso. Começa em profundidade, quase imperceptível, sem alarde, sem ruído. Mas quando finalmente chega à superfície, o impacto é devastador. Derruba muros, destrói certezas e deixa escombros emocionais que levam tempo e, em muitos casos, uma vida inteira para serem reconstruídos. O mais doloroso é que, na maioria das vezes, quem é traído não perde apenas a parceira, perde também a própria confiança no outro, no amor e, em certos casos, até em si mesmo. Porque a infidelidade não destrói só um vínculo, ela abala a identidade de quem acreditava estar seguro. E então, depois do choque, surge a pergunta inevitável: o que fazer com essa dor? Perdoar ou seguir em frente? O perdão pode trazer paz, mas não apaga as cicatrizes. Seguir em frente pode libertar, mas também significa abandonar tudo o que foi construído. Não existe resposta certa, apenas escolhas, cada uma com seu próprio preço. No fim, a traição feminina nos lembra de uma verdade incômoda: ninguém está imune às falhas humanas. E talvez a maior lição não esteja apenas em julgar quem traiu, mas em compreender o que levou até ali e, sobretudo, em decidir o que cada um está disposto a suportar ou a deixar para trás. Porque, diante da infidelidade, não é apenas o relacionamento que se desfaz ou se reconstrói, é também a alma de cada pessoa que se vê obrigada a recomeçar.